Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou fazer aqui uma análise de um programa Na Mira da Verdade, né, cujo assunto é como evangelizar um ateu. Né, inclusive tem a participação do pastor Rodrigo Silva. Né? Então, eu vou fazer uma análise aqui sobre o que é dito nesse programa. Né? Novamente, né, dos absurdos, né, que a fé sempre tentando colocar o ateu, né, os religiosos tentando colocar o ateu como inferior, né, ou como se a crença, né, dos religiosos fosse algo, né, que desse uma garantia moral para eles. Enfim, vamos à análise aqui do programa então. Temos muitas perguntas aqui, eu queria agora direcionar essa pergunta para o pastor Kleber Gonçalves. A pergunta é o seguinte, deixa eu contextualizar aqui. Pastor, como nós vivemos hoje num mundo pós-moderno, né, nós temos aí dificuldades para chegar em algum tipo de pessoa. Por exemplo, os ateus. Como que nós podemos, de uma forma objetiva, chegar num ateu e apresentar que Deus existe, ou convencê-lo de que Deus existe, ou convencer que existe um caminho que nos leva a uma vida eterna? Nesse mundo pós-moderno, isso aí é muito comum e cada vez mais se aumenta o número de ateus. Parece que até virou moda ser ateu, sabe? Agora, como que a gente pode evangelizar um ateu, praticamente? Bom, de maneira direta, quem sabe a sua pergunta, só abrindo um pouquinho mais. Hoje vivemos uma situação um pouco distinta de algumas décadas atrás. A grande pergunta 20, 30 anos atrás era se existia ou não Deus. Dentro do contexto pós-moderno atual, essa não é mais a pergunta. Vivemos num mundo pluralista, num mundo em que as pessoas perguntam, em realidade, que Deus devemos seguir. O pós-moderno hoje em si, ele tem essa abertura a experiências transcendentais, a experiências com o espiritual. Obviamente, falando sobre um ateu, uma pessoa que toma a decisão de não crer na existência de uma deidade, precisamos desenvolver pontes de comunicação distintas a cada um desses grupos de maneira específica. Como podemos desenvolver confiança? Como podemos nos aproximar de maneira a conquistar o coração da pessoa e a oportunidade de compartilhar nossa própria experiência? De maneira prática, creio que ao trabalharmos com pessoas que não creem em Deus, a melhor forma é através da nossa própria vida. A maneira pela qual nós vivemos a experiência cristã, a maneira pela qual nós vivemos a nossa experiência com Deus, pois constantemente estão olhando, analisando em nossa vida como podemos, de maneira concreta no nosso dia a dia, transmitir às pessoas de que há algo especial que pode realmente tocar nosso viver e transformar a nossa experiência. Portanto, precisamos criar pontes de comunicação, não só com pessoas que vivem através dessa decisão de não crer em Deus, como pessoas seculares, pessoas que simplesmente não permitem que aspectos espirituais ou religiosos possam alcançá-las. Em cada uma situação de maneira distinta, como encontrar esse meio de poder alcançá-la através da nossa experiência. Muito bem, né? Ele falou aqui várias coisas, né? Eu vou tocar logo na pergunta, né, do apresentador. Como podemos convencer, né, um ateu, né, de que Deus existe, né, de que a Bíblia é verdadeira, né, de que existe todo um caminho espiritual para uma eternidade? Eu vou só, né, ele respondeu, né, agora no final, né, que você tem que, obviamente ele não tem argumento, né, foi uma pergunta difícil para esse pastor, porque ele não tem argumento, né? Qual o argumento para convencer uma pessoa que pensa racionalmente? Foi o argumento que ele deu. A única coisa que a gente pode fazer, né, para estabelecer essa ponte é mostrar, né, a nossa vida, a nossa experiência com Deus, como Deus nos mudou, como nós vivemos nossa vida familiar. Ou seja, ele está querendo dizer, né, que o exemplo maior do cristão é a moral dele, né, a postura dele diante da sociedade. Então, eu não sei como esse argumento é válido, porque se eu consigo isso, ou ele está alegando que uma pessoa irreligiosa, né, que uma pessoa que não tem Deus, que não acredita em Deus, é imoral, né, ou não tem um bom relacionamento familiar.
né? Ou não é um bom companheiro de trabalho, ou não é um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Né? Se eu consigo todas essas coisas através do ateísmo, ou seja, através não do ateísmo, porque ateísmo não existe, né? A gente tem que deixar bem claro que ateísmo é uma palavra que foi inventada, né? Simplesmente, né, em sinônimo, né, digamos assim, a palavra coerência, lucidez, né? Pode ser coerência, lucidez, já são palavras que substituem muito bem o ateísmo, né? Porque o ateísmo não existe. Essa denominação, ela teve que ser inventada, né, para se argumentar especificamente contra as pseudo-verdades religiosas. Né? É por isso que existe a palavra ateu. Né? Não existe uma palavra, por exemplo, para quem não acredita em gnomo. Né? Não existe uma palavra, por exemplo, para quem não acredita em Papai Noel. Né? Não existe uma palavra, por exemplo, para quem não acredita em Saci Pererê. Né? Todas essas coisas são mitos. Né? Assim como, né, não deveria existir uma palavra para quem não acredita em Deus ou em deuses. Porque todos os deuses, sem exceção, são mitologias. Né? Então, é o que eu estou falando, um ateu simplesmente é uma pessoa lúcida e coerente, né? Mas a palavra ateísmo tem a ver mais com uma militância, né? Tem a ver mais com uma postura de racionalismo contra a ignorância religiosa. Né? Mas nesse caso, né, ele está querendo dizer o quê então? Então eu acho que o argumento dele não é válido, porque se ele argumenta que a melhor forma de convencer um ateu, né, de que a religião é verdadeira é através do exemplo da vida do cristão, mas qualquer ateu é tão digno e tem a vida tão maravilhosa quanto qualquer cristão. Entendeu? Sem precisar de religião, sem precisar estar enfiado em igreja e sem precisar de obedecer a mandamento. Então acho que o argumento dele, ele está a favor, na realidade, dos ateus. Né? Porque se eu tenho uma coisa, né, que é uma muleta, que é a religião, ou seja, se o cristão ele é bom porque acredita em Deus, ou se o cristão é um bom pai, um bom filho, não tem vícios, simplesmente porque ele abraçou a fé cristã, né, essa fé cristã acaba sendo simplesmente uma muleta inútil para alguém como um ateu, né, que tem todas essas características, que é honesto, que é digno, que é decente, que tem uma vida maravilhosa, né, só que o ateu não valoriza coisas invisíveis. Né? O ateu, a vida dele com a família dele não é importante por causa da religião. A vida do ateu com seus filhos, né, com seus amigos, ou a própria vida em si, né? Sem Deus, né? Tem várias coisas importantes na vida do ateu. Né? Muitas coisas. A vida pode ser prazerosa, pode ser maravilhosa para o ateu, sem ele precisar de Deus. A diferença, eu acho, básica, né, é que o cristão precisa de Deus para dar valor a essas coisas. Né? Então, nesse argumento dele, eu acho que vai a favor, na realidade, dos ateus. Né? Eu acho que os ateus é que deveriam estar, então, preocupados, né, através da conduta exemplar da vida deles, de convencer os cristãos de que eles estão numa canoa furada. Ou seja, estão gastando tempo à toa. Né? Porque você não precisa ter... ateu, é alguém que não precisa, né, de recompensa no paraíso para poder ser bom. Né? O ateu é um cara que não precisa de promessas num livro de que você vai viver eternamente ou que você vai para o paraíso, entendeu? Para ser uma pessoa moral e digna. Então qual a utilidade da religião? Qual a utilidade da Bíblia? Né? É útil como uma cartilha para crianças. Né? Mas uma vez que você se torna adulto, você não precisa mais das cartilhas das crianças. Dos contos de fato. Contos de fato são importantes e importantíssimos para passar moral para as crianças. Mas depois que a criança cresce, não há mais necessidade de contos de fadas. É a mesma coisa a questão da Bíblia. O ateu considera a Bíblia um conto de fadas. Né? E como ele é adulto, maduro psicologicamente, qual a necessidade de religião? Né? Outra questão que ele coloca aí, né, a principal pergunta, né, logo no início, né, que o apresentador faz é como evangelizar um ateu. Eu vou dar a minha resposta. Eu vou dar a resposta histórica. Eu vou dar a resposta que todo mundo conhece, todo mundo que estuda conhece. Sabe como você evangelizar um ateu? Né? Sabe ser evangélico cristão? Sabe como você conseguir enfiar isso? Essa asneira religiosa, esses conceitos abstratos, absurdos, que não tem nada a ver, nada de científicos, né? Porque a ciência em nenhum momento contempla a ideia de Deus. A ideia de Deus é para a filosofia, para a religião, mas a ciência contempla o que é mensurável, o que existe de fato. Não é? O que está além disso, o que esteja hipoteticamente além disso, não é do campo da ciência. E qualquer pessoa lúcida não vai perder tempo pensando em coisas que não existem, né? Ou coisas que são, né, possíveis só na fantasia. Então, meu amigo, eu te respondo, sabe como você convencer um ateu de que
Deus existe, de que a religião é o caminho certo, é como convenceram Galileu, é como convenceram Copérnico, é como convenceram Giordano Bruno, é como convenceram vários outros, né, historicamente. É pegando, torturando, ameaçando, né, ameaçando de morte. É isso que vocês têm que fazer com os ateus. Nós estamos numa sociedade, como você falou, pós-moderna, o pastor falou, sociedade pós-moderna, e agora as mentes estão abertas para Deus, que hoje em dia já não se pergunta mais se Deus existe. Olha que absurdo! A característica da sociedade moderna e da sociedade contemporânea é exatamente a tecnologia, a ciência, a compreensão das coisas através da ciência, através da racionalidade. Né? O fato de ser de muitas pessoas, né, hoje em dia não questionarem se Deus existe é porque a mentalidade, né, da maioria da população brasileira, ele está falando isso aí, que a pós-modernidade está aberta para Deus, isso ele está falando de sociedade brasileira, né? Essa roça que a gente vive aqui, né? Esse pandemônio, esse faroeste caboclo, essa desgraça do piniquim que nós vivemos aqui, né? Porque esse país aqui é uma miséria só, não tem governo, entendeu? Aqui é palco de atrocidade, palco de comércio de drogas, palco de empresas religiosas lavando dinheiro de tráfico de drogas, porque não tem que prestar contas. Né? Vive de doação. Qual a melhor forma de você lavar dinheiro nesse país, senão as religiões? Não, porque qualquer um deposita dinheiro na religião e a religião tem que prestar conta. Né? Nós temos pastor Bispo Macedo, nós temos R.R. Soares, nós temos Valdemiro Santiago, nós temos Silas Malafaia, milionários da fé. Né? E esse pastor aí vem dizer que a moral cristã é o melhor exemplo. Eu sei que a moral cristã, o que mais você vai muito ver na moral cristã são pessoas, né, igrejas enriquecendo, né, em favor da fé, pessoas sendo manipuladas. E uma característica da pós-modernidade é exatamente, né, o pensamento científico, a racionalidade, né, e essa mentalidade que ele fala aí que é característica pós-moderna, não é característica pós-moderna, é característica da Idade Média, a Idade das Trevas. Por que era a Idade das Trevas? Porque o Estado era atrelado à igreja. E ai de quem, né, não aceitasse os conceitos da igreja. Né? Então é o que eu digo, quer convencer um ateu, que tem um raciocínio, que tem a lógica, quer convencer um ateu, vocês não têm argumento. Os religiosos não têm. Então a única forma de convencer não é mostrando exemplo, porque está cheio de exemplo podre na religião. Cheio de exemplo podre. Né? E cheio de reclamações de pessoas que se dizem cristãs. Por quê? São pessoas de moral duvidosa. Porque enquanto o ateu ele não precisa de moral cristã para ser bom, ele não precisa procurar a igreja para deixar de beber, de fumar, ou ele não precisa procurar a igreja para não estuprar, para não matar, para não roubar. O ateu não precisa de nada disso. Entendeu? O ateu tem sua ética própria. Ele não precisa de um mandamento. Enquanto o ateu age dessa forma, privilegia o estudo, privilegia uma vida, né, rica culturalmente, o cristão ele corre atrás de igreja para corrigir as suas falhas morais. Né? Porque a religião, a promessa da religião é essa. Né? Ele mesmo acabou de falar. A promessa da vida eterna. Então, para que eu preciso dessa promessa para ser justo, bom? Então, eu não preciso de religião. Então, fica a dica aqui, religiosos. Querem convencer os ateus? Façam como faziam na Idade Média, a Santa Inquisição. Torturem e ameacem, porque é a única forma. Inclusive vocês, né, vou dizer, me relacionar até, né, me dirigir aos cristãos, vocês só aceitam também por causa disso, por causa de ameaça. Né? Porque vocês sabem muito bem, pela crença de vocês vão tomar um belo de um inferno se vocês não acreditarem nisso aí que vocês acreditam. Então até vocês só são convencidos pela ameaça, não é isso? Porque sem religião para vocês a vida não faz sentido. Vocês vão sair matando, roubando, né? E com religião vocês não fazem nada dessas coisas, vão ter um paraíso garantido. Né? Então na realidade vocês também, como vocês não têm argumento racional, né? A base de vocês é a crença cega e o pavor em relação a um possível inferno. Né? Vamos dar continuidade aqui, vamos dar mais uma continuidade aqui, porque agora o pastor Rodrigo Silva que vai falar. Posso dar uma contribuição aqui? Pensando, pastor Kleber, que talvez você cumprimentou muito as pessoas que estão em casa, independente da religião, deixa eu falar que talvez tenha alguém nos assistindo que não tem religião nenhuma e que não aceite Deus. Eu vou citar para você duas perguntas que eu não vou extrair da Bíblia, tá bom? Você talvez não aceite a Bíblia como palavra de Deus. Vou falar de duas perguntas de Shakespeare. Uma está no Hamlet, outra está no Rei Lear. Primeira pergunta é a seguinte: por que algo ao invés de nada? Eu sei que está em Shakespeare, eu estou tirando do contexto, mas para fazer uma pergunta. As coisas existem, mas se no passado, antes do Big Bang, vamos colocar o Big Bang, não havia nada, do nada, nada se produz. 0 mais 0, 0.
Nada mais nada é igual a nada. Se antes não havia nada, por que há algo hoje? O universo começou. Por que há algo ao invés do nada? Segunda pergunta. Por que a música ao invés de ruído? As coisas existem. Isso já é um mistério. Se não existe Deus, por que as coisas existem? E segundo, elas existem de maneira organizada. Elas se interdependem. A beleza, a harmonia. Por que a música ao invés de ruído? Se não há Deus, eu devolvo essa pergunta para você. Todos na mira? Agora é você que está na mira. Se não há Deus, por que há algo ao invés de nada? E por que a música ao invés de ruído? Eu gostaria que você também respondesse essa pergunta, caso você não aceita que existe um Deus. Muito bem, né? Vamos lá. Ele faz a seguinte pergunta, né? Ele já aceita o Big Bang porque o Big Bang é científico, né? Até onde a ciência consegue ir, né? O Big Bang já foi comprovado por causa das radiações de fundo, né? No espaço cósmico. Né? Então, Big Bang ninguém tem dúvida de que tem ocorrido, né? Mas a física, ela fala que antes do Big Bang não existia nada, né? Ou seja, estava tudo concentrado num ponto infinitesimal, um ponto infinito, né? De densidade infinita, né? E que não existia nada, porque não tinha espaço-tempo, né? O espaço-tempo só surgiu quando surgiu o Big Bang, né? Ou seja, a inflação cósmica, a grande expansão, né? Ali surgiu o espaço-tempo. Se antes não existia nada, porque não existia espaço para conter nada, né? Como esse pastor está querendo dizer que existia algum Deus ali? Né? Ele está querendo dizer o quê? Que existia alguma coisa nesse nada? Né? Que na realidade o nada não existia, existia alguma coisa. Mas tudo bem, podemos até conjecturar, né? Essa é a resposta dele, né? Fora do espaço-tempo, que é uma questão absurda, né? Fora do espaço e do tempo você não consegue, digamos assim, conceber nada, cientificamente falando, né? Porque não havia espaço para conter nada. Isso quem está falando não sou eu, né? É o Stephen Hawking, é a ciência moderna. Ou seja, não pode existir Deus porque antes do Big Bang não havia espaço para conter nenhum Deus. Né? Então o que você quer? Um Deus fora do espaço? Isso é conjectura dele, do seu pastor Rodrigo Silva. Né? Agora, essa é a resposta dele. Se não se sabe o que tinha antes do Big Bang, então tinha Deus. Agora eu te respondo essa pergunta, pastor Rodrigo Silva. Sabe o que existia antes do Big Bang? Né? A ciência coloca como nada, porque não havia espaço nem tempo. Né? Mas sabe qual é a resposta da ciência? A resposta mais clara da ciência em relação ao que existia antes do Big Bang é eu não sei. É a resposta da ciência e a resposta dos ateus coerentes, né? Porque tem todo tipo de ateu também, né? Tem ateu fundamentalista, mas o ateu, assim como a ciência, tem humildade para falar. O que havia antes do Big Bang, que é até onde a ciência chegou? Não sei. Diferente dos senhores que inventam. Diferente dos senhores que dão nome porque não havia antes do Big Bang. E que a ciência diz que provavelmente era um nada. Né? Porque não havia espaço nem tempo. Fora do espaço-tempo não tem como ter raciocínio. Você não vai poder raciocinar fora do espaço-tempo. Né? Então, meu filho, essa é a diferença entre a postura de um ateu, né? De humildade, que o ateu ele tem por base a ciência, né? Porque a ciência, através do estudo científico, o máximo que você chega no Big Bang, não existe evidência de Deus em local algum. Né? Então, o que acontece? A resposta que nós, ateus, damos para o senhor Rodrigo Silva, a pergunta que ele faz, que havia antes do Big Bang, se o mundo, não existia nada, como é que as coisas surgiram? Não sei. Né? Não sei é diferente de afirmar que Bíblia é a verdade, de afirmar que Deus desceu de algum lugar para mandar escrever uma Bíblia, né? Que Deus desceu do alto da sua glória para destruir o mundo, para destruir pessoas, para cometer genocídio, né? Porque já houve lá o dilúvio, matou todo mundo. É esse o seu conceito de o que havia antes do Big Bang? Né? Um Deus se deslocando no espaço-tempo? Né? Um Deus descendo e abrindo nuvens? Esse é o seu conceito? Então eu digo a diferença entre um ateu e um cristão. Porque vocês inventam. Né? Porque a crença de vocês é pura invenção. Vocês aceitam um mito construído há milênios atrás. Né? E a segunda pergunta dele, não capciosa, né? É uma pergunta de sofisma, né? Que ele quer induzir ao erro, né? Induzir ele está tirando. Isso é exatamente, né? Tirar a conclusão de dados inconclusivos. Aí ele faz uma segunda pergunta.
né? Ainda aponta o dedo, é para você agora aí, religioso. Né? E se existe por que existe música ao invés de ruído? Não é? Por que existe música ao invés de ruído? Se música nada mais é do que música nada mais é do que sons colocados de forma organizada, de forma simétrica. Né? A natureza tem tipo uma simetria. Né? Agora, por que existe música e não ruído? Respondo também. Respondo até com outra pergunta. Por que existe movimento? Qual a origem do movimento? Resposta dos cristãos, Deus. O Deus Jeová da Bíblia. Essa é a resposta dos cristãos. Resposta da ciência e dos ateus, eu não sei. Eu não sei é diferente de afirmar que sabe uma coisa que não sabe. Né? De tirar conclusões de dados inconclusivos. Porque é isso que vocês fazem. Né? Vocês têm como base da crença de vocês a Bíblia. Né? Que justifica a matança de criança, de bebês. Né? Que justifica todo tipo de atrocidade. Né? Que justifica o ódio contra os homossexuais. Né? Que justifica o ódio contra as mulheres, a misoginia. Né? Que as mulheres até hoje são tratadas à base de cachorro. A maioria das designações cristãs não permitem que mulheres tomem a frente de grupos ou de pastores. Isso está, né? Ou de congregações, não admite a mulher como pastora. Né? E as que admitem estão indo contra os preceitos bíblicos. Né? O preceito bíblico é bem claro dizer que a mulher é inferior. Né? Então, concluindo aqui, né? Eu só estou demonstrando o absurdo que são essas colocações, né? Querendo dizer que o cristão tem que tentar convencer ou converter o ateu, porque o ateu é inferior, porque o ateu está na perdição. Né? Isso é um absurdo total. Então, programas como esse, a gente tem que pegar e tem que, né? Dissecar, né? E mostrar os erros e as falhas. Né? Então, eu sou Ralph Gomes, né? Ateu niilista, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.